Deuteronômio, capítulo 34. É o último capítulo de Deuteronômio. Irmã Jennifer, Deus abençoe, filha. É o último capítulo de Deuteronômio. É o último capítulo do Pentateuco. É o último capítulo da Torá, a chamada Torá. Capítulo 34 de Deuteronômio é um momento do texto em que tem a despedida dos escritos de Moisés. Provavelmente não foi nem Moisés que escreveu, lógico, porque aqui fala da morte de Moisés. Então medite, 34 a partir do versículo 1. Adriana Pereira, Deus abençoe. 34 de Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe aos montes Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E ao sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres que os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje sua sepultura. E era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Amados, eu quero que você repare a serenidade de Moisés diante da morte. Deus já tinha falado para ele que seu momento se aproximava. E qual a reação de Moisés diante da notícia de que a morte estava próxima? É um tema que é difícil de falar, que muita gente não gosta de ouvir. Pastor, vai falar de morte em dias de coronavírus? Sim, porque se a gente não vigiar o nosso coração, o medo vai querer tomar conta. O pânico, a ansiedade vai querer sufocar muitos. E às vezes esse pânico, essa ansiedade, esse desespero se dá pelo medo da morte, pelo medo do que vai acontecer. E eu quero refletir hoje sobre o comportamento de Moisés, de Simeão e de Paulo diante da morte. Mas eles não estavam igual a gente, em que nós estamos numa pandemia, numa possibilidade, às vezes até remota. Não, esses aqui já estavam decretados. Deus já tinha falado para eles que a morte estava chegando, que o seu momento de morrer já estava chegando, e você não ainda foi decretado isso. Para você ver que a intensidade da notícia para você, para nós, é muito menor do que desses exemplos que eu vou dar na Bíblia. Se formos colocar na balança a notícia do coronavírus e a notícia de que Moisés recebeu, a notícia que ele recebeu foi muito mais pesada, muito mais angustiante. E quem lê a história de Moisés até se revolta pelo que Deus fez por ele. Parece que foi cruel, parece que foi pesado. Ora, Moisés liderou esse povo durante tantos anos por um erro que ele cometeu. Deus leva ele para o monte, mostra a terra prometida e fala: Moisés, você não vai pisar os pés lá, você não vai lá. Ele iria ser colhido antes, em decorrência, talvez, do erro que ele cometeu, único erro que ele cometeu. Então a gente se revolta no lugar de Moisés, mas olha o comportamento de Moisés aqui. Deus passeia monte em monte, mostrando a terra, mostrando até onde ela vai, mostrando a geografia do local. E a serenidade de Moisés aqui fica evidente.
A mansidão de Moisés aqui fica notória e chama a nossa atenção, porque ali era a despedida dele. Ali era o momento final dele. A gente não vê pânico, a gente não vê desespero, a gente não vê, sabe, esse socorro, Deus me livra disso, Deus me... Não, a gente vê simplesmente Moisés seguindo a direção de Deus, descansando e sabendo que Deus estava no controle de tudo. Eu quero dar mais um exemplo, que fica em Lucas, no capítulo de número 22, no versículo de número 26. Aqui fala de um certo Simeão. E para esse Simeão foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E no 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, no 28, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, no 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha a serenidade desse Simeão, que eu me lembro da serenidade de Moisés. Esse certo Simeão, que não é citado mais na Bíblia, de idade já avançada, ele encontra Cristo, menino ainda, criança, um bebê, e enxerga nele, através do Espírito, o Cristo de Israel, o prometido de Israel, e fala para Deus, Deus, pode despedir teu servo em paz, ou seja, pode me levar, a morte pode vir, que agora eu já tenho paz, meus olhos viram o Senhor. Você vê que a serenidade talvez de Simeão é fruto dessa comunhão do Espírito e de seus olhos enxergarem o Cristo do Senhor. Então ele já se despede e fala, Senhor, pode me levar. E a gente vê uma paz em Simeão. A morte ali, de frente. Porque quando ele visse o Cristo, ele já seria levado. Então ele já sabia que era chegado o seu momento. E ele estava sereno. Ele estava tranquilo. Ele estava em paz. Eu quero mostrar um outro exemplo bíblico em Filipenses. No primeiro capítulo. Palavras de Paulo. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Olha as palavras de Paulo, a sua igreja de Filipenses. Ele está dizendo aqui que não sabe se é melhor estar vivo e der frutos para Cristo, ou seja, ganhar almas para o Senhor, ou se para ele é mais válido partir e estar logo com o seu Senhor. Então ele se coloca nessas duas análises. O que é melhor para ele, Paulo? Estar vivo e fazer a obra e gerar frutos para o Cristo dele, ou partir logo e estar logo para o Cristo dele? Olha a balança que Paulo coloca diante dele. Sabe o que ele escolhe? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Então, entre os frutos que ele pode gerar e partir e estar com Cristo, ele diz, não, partir e estar com Cristo é muito melhor. Veja que esses três exemplos que eu dei, eles nem usam a palavra morte, eles usam a palavra partir e estar com Deus. Partir e estar com o Senhor, o Cristo do Senhor. E a gente vê paz, a gente vê serenidade. E em Paulo a gente vê até uma expectativa até. Meu Deus do céu, como eu quero nessa manhã de quarta-feira que o Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus eu oro que a pandemia não chegue à sua casa. Em nome de Jesus eu oro, continuarei orando pelos nossos idosos principalmente, aquelas pessoas que têm doenças crônicas, são mais vulneráveis. Mas em nome de Jesus eu me pergunto, estamos preparados para a morte?
Será que a ansiedade que às vezes bate em nosso coração não é fruto de um medo da morte? E se os homens da Bíblia não têm essa preocupação com a morte, sabem que vão estar com o seu Senhor, por que nós somos diferentes? E às vezes eu medito, se há medo disso, será que a nossa vida então não está no altar e isso seja um motivo? Será que também não temos pendências a resolvermos com Deus e por isso temos medo de estar frente a frente com Ele? E se assim for, uma pandemia dessa não seria uma oportunidade de consertarmos o nosso coração diante de Deus? Diante de todos a gente está bem, mas e o nosso coração lá dentro guardado diante do Senhor que tudo vê? Não seria uma oportunidade de um tempo maior de santificação? Um tempo maior de sermos lavados, de sermos tratados, de sermos purificados e vermos Cristo, e vermos o Senhor, e vermos com os olhos da fé Deus face a face e estarmos com Ele em comunhão. E se estamos com Ele em comunhão, sentimos tanto prazer em estar com Ele, que tudo o que mais queremos é estar com Ele. Pastor, mas se Deus me levar agora, como que vai ficar minha família? Como que vai ficar? Sua família vai ficar nos cuidados de Deus. E não é assim já agora? Ou você é a provisão da sua família? Ou você que é o... Não, é Deus a provisão nossa. É Deus o nosso cuidador. É Deus que nos sustenta. É a mão de Deus que nos mantém. É Deus que nos guarda. E vai continuar sendo. Então, em nome de Jesus, eu quero combater, através desta palavra, qualquer sentimento de medo, qualquer sentimento de pavor, de pânico. A gente sente, mas que não seja acima de um nível aceitável, que esse medo não vire uma angústia maior, que não vire uma síndrome, não vire uma ansiedade, que não sufoque, mas que esse coração descanse. Busque a face do Senhor. Busquemos nesse tempo a presença do Senhor. Busquemos mais do que nunca a presença do Senhor. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, em Deus então terei vitória, irei para a glória ao meu Senhor, que vivo está. Que vivo está. E nele eu terei vida eterna. E nele eu tenho vida eterna, porque ele venceu a morte. Descanse o teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Repouse nos cuidados permanentes desse Deus cuidador. Deus cuida e guarda a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Moisés, a gente vê paz diante do perigo da morte. Em Simeão também. Em Paulo também. E em você também. Não diante da morte, mas diante da pandemia. Diante das notícias, diante das avalanches que vêm, que do seu coração brote paz. Essa paz não é você que produz, é o Espírito que habita dentro de você. E o Deus de paz esmagará Satanás bem debaixo de nossos pés. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não dou como dou ao mundo, porque o mundo não pode receber, mas é dado a você, Igreja do Senhor. Ele se chama Príncipe da Paz. E essa paz que eu ministro no seu coração diante de qualquer coisa.
Não tão somente diante de um coronavírus, de uma doença, de notícias, mas diante de qualquer situação que do seu coração possa ser visível, notório, essa paz, a paz do Senhor. Essa paz possa beneficiar, por exemplo, o seu casamento, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Essa paz beneficia, por exemplo, o seu lidar com seus filhos, no seu trabalho, com todas as pessoas. Amém? Eu oro em nome de Jesus, que essa paz, essa serenidade, moderação, domínio próprio, essa paciência, esse querer Deus, esse buscar Deus, esse desejar a presença de Deus, seja aumentada, fortalecido, seja, meu Deus amado, assim melhorada nesse coração. Conceda-nos um coração assim, um coração manso, um coração cheio de paz, um coração que te deseje acima de tudo e de todos. Um coração, meu Deus, que te queira, que te escolhe, um coração adorador, um coração cheio de paz, que transmite paz, que seja notório a paz no jeito de falar, nas postagens, no jeito de andar, de se comportar, que a paz do Senhor seja testificada na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Esta é a palavra. Muitas vezes não é a palavra que muitos querem ouvir, mas é a palavra da verdade, é a palavra de Deus. Não tema, rebanho do Senhor, não tema a morte, não tenha medo da morte, não tenha medo do coronavírus, não tenha medo. O teu Senhor está no controle de tudo. E ainda que a morte vier, com o teu Senhor você vai estar. E tudo será guardado, cuidado pelo teu Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira. Em nome do Senhor Jesus.